Oi, turma do livro Porquê da Vida, Leon Diniz. A gente está no capítulo Justiça e Progresso, no capítulo 6º. E hoje já é a quarta parte dele. Grande esse texto e bom, né? Vamos lá. Sendo o alvo da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser, que condição, que meio nos convirá melhor para podermos atingi-lo? Então, como que a gente consegue chegar no aperfeiçoamento moral e intelectual? Como que a gente pode fazer isso? Como é que vocês acham que a gente pode fazer aí para poder se melhorar na parte intelectual e moral? O homem pode trabalhar pelo seu aperfeiçoamento em qualquer condição, em qualquer meio social. Entretanto, será mais bem-sucedido sob certas e determinadas condições. Então, no meu trabalho eu posso ser uma boa professora, em casa eu posso ser uma boa mãe, mas aqui ele está colocando que existe algumas condições que vão ajudar a gente ainda mais. A riqueza concede ao homem poderosos meios de estudo, permite-lhe dar ao seu espírito uma cultura mais desenvolvida e perfeita, dispensa-lhe maiores faculdades para aliviar os seus irmãos infelizes, para contribuir com obras úteis em benefício da sorte deles. Então, quer dizer, o rico pode estudar e aperfeiçoar melhor os seus estudos, mas ele também pode usar a riqueza dele em benefício de outros que não têm tanto. Mas são raras essas pessoas que consideram um dever o trabalhar pelo alívio da miséria, pela instrução e pelo melhoramento dos seus semelhantes. A riqueza quase sempre esteriliza o coração do humano, extingue essa chama interna, esse amor do progresso e dos melhoramentos sociais que anima as almas generosas, interpõe uma barreira entre os poderosos e os humildes, faz viver uma esfera onde não participam os deserdados do mundo e na qual, por conseguinte, as necessidades, os males desses são ignorados, desconhecidos. Então, a riqueza deveria ser para a pessoa se instruir mais e saber dividir a sua riqueza com quem tem menos. Só que o que acontece no nosso mundinho que é atrasado, cria uma barreira entre o rico e o pobre, né? O rico vai sempre falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, o pobre que resolve a vida dele. Ainda tem aquelas piadinhas que eles falam, a mulher resolve ter filho lá e eu que tenho que pagar a conta, né? Então, o rico, ele acaba ficando frio. Ele não tem uma sensibilidade, grande parte, né? Grande parte, não estou falando de todos, mas grande parte. A miséria tem também seus perigos terríveis. Então, a miséria também tem algo para ensinar. A degradação dos caracteres, o desespero, o suicídio, essa é a pior parte da miséria. A pessoa fica desesperada, não tem fé, ela acaba se matando, né? Mas enquanto a riqueza nos torna indiferentes e egoístas, a pobreza aproxima-nos dos humildes, faz apiedarmos-nos das suas dores. Então, eu falei aqui em um vídeo uma vez, né, que quem ajuda o pobre é o pobre, porque o rico geralmente não ajuda. Se ele ajuda, ele já está pensando lá no imposto de renda. Ele quer uma nota depois dizendo que ele doou aquilo ali, que é para abater no imposto de renda dele. O rico, ele é indiferente às situações. Ele acha que aquilo que ele está dando é o supérfluo, né? É o que está sobrando dele, é o que ele pode. E, na verdade, ele podia muito mais. Só que ele não quer, porque o problema não é dele. É assim que eles pensam. O problema dele é dele. O dos outros não faz parte do problema dele. É necessário que nós mesmos soframos para podermos avaliar os sofrimentos de outro. Então, aqui vem aquela parte que eu acho que é da justiça de Deus e que faz parte do nosso progresso. Já que enquanto rico eu não ajudei o meu semelhante, então eu vou vir como pobre, que é para eu sentir na pele como é duro. Aí sim, quando eu aprender a ser humilde, eu posso voltar na pele de rico novamente, né? Enquanto os poderosos, no seio das honras, se invejam reciprocamente e procuram rivalizar em pompas, os pequenos unidos
pela necessidade, vivem às vezes em afetuosa fraternidade. Então, eu fui uma vez numa favela fazer um trabalho social e a pessoa me pediu para entrar, né? Eu era do IBGE, tinha que fazer o catálogo, como que fala? Catalogar as casas, né? Porque tem algumas de favela que não tem número, a gente precisava colocar número nas casas. Eu fui pedir licença para poder colocar número na casa da mulher. Ela falou assim: entra aqui um pouquinho, toma um café. Eu falei: ah, não, a gente fica com receio, né? Existe o preconceito, isso é fato. Eu tinha na época uns 17 para 18 anos, meninona ainda, né? Sem malícia nenhuma de vida. Aí eu ainda falei para ela, falei: ah, mas o meu patrão falou que a gente não pode ficar entrando nas casas, a gente só vai colocar o número das casas, né? Era um spray que a gente usava. Vou colocar só o número aqui porque a gente precisa catalogar, né? Aí ela: não, mas entra aqui, vem tomar um cafezinho. Ela insistiu tanto e eu acabei entrando. Entrei na casa da mulher. O chão era de barro batido, né? As paredes eram de madeira, mas mesmo no chão de barro tinha tapete para pisar. A mesa dela era toda enfeitada de passarinhos de cerâmica. Tinha um monte de passarinho de cerâmica em cima da mesa dela. Aí ela pediu para eu sentar ali perto daquela mesa para ela me servir o cafezinho. Falei: não vou sentar não, só tomo uma água pelo menos, só para não desfazer da senhora. Não, vai tomar um cafezinho. Ela me acolheu com tanto carinho, como se ela já me conhecesse há muito tempo. E eu nunca vi aquela mulher na minha vida, né? A não ser ali, naquele momento. Então, o que existe dentro da casa do pobre, né, na sua simplicidade, na sua humildade, não existe na casa do rico. Eu tenho certeza que não. Já vi pessoas que conseguiram ter uma casa bonita, um carro zero, uma família feita, e virar para mim e falar: eu tô vazia, eu não tenho nada. Eu achei: como que você não tem? Se você tem sua casa, você tem um carrão, você tem marido, você tem filho, você tem trabalho, como que você não tem nada? Não tem. Dentro de casa, ninguém conversa com ninguém. Meu marido vive preocupado com as coisas dele, com as finanças. Os meus filhos vivem em celular. Eu trabalho o dia inteiro. Quando eu chego, eu queria um pouco de amor dentro de casa. Não tem. Não tem. Então, a gente vê que as provas que as pessoas passam é justamente para poder pagar algo do passado, né? Hoje eu vim pensando da hidroginástica para casa. Falei: caramba, por que será que eu tenho que passar por isso, né? De ficar sozinha, muito tempo sozinha. Eu passo mais tempo sozinha do que com alguém. Eu tô falando em termos de relacionamento, porque sozinha para os meus amigos não existe. O telefone não para de tocar, graças a Deus. Mas para um namoro, um relacionamento, por que eu fico tanto tempo sozinha? Eu fiquei viúva depois disso, 4 namoros, mas os intervalos entre cada namoro é de 3, 4 anos. Por quê? Por que tudo isso? Aí você olha para trás e fala: não, você deve ter tido em excesso na outra vida, né? Eu vivo brincando com isso, eu fui o cão na outra vida. Você deve ter pintado e bordado até não querer mais, então agora você tem que ficar sozinho para valorizar isso aí, né? Para observar os outros, para ver o sofrimento dos outros e ser solidário ao sofrimento dos outros. Que muita gente me para conversar sobre relacionamento. É brincadeira. É muita gente, ai, briguei com meu marido, ai, o cara tá indo embora de casa, ah, Patrícia, eu preciso de um apoio. Tem muita gente mesmo que conversa comigo sobre isso. E eu não tenho tanta experiência assim, mas eu acho que eu devo ter alguma coisa que eles vêm buscar em mim. E eu ofereço aquilo que eu tenho, né, o pouco de conhecimento que eu tenho. Então, às vezes a gente dá uma puxadinha de orelha de um, puxadinha de orelha do outro, às vezes a gente conversa um pouco mais, mostra através das leituras, o caminho, né? Então, assim... Ai, caiu alguma coisa no meu olho, gente. É sério. Tá horrível. Então, assim, os ricos já não tem isso, né? Na questão dos ricos não tem isso. Vou ter que tirar. Na questão dos ricos, eles terminou, eles só ficam preocupados com o quê? Quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro, como que vai ser a pensão, né? E o pobre não, ele luta pra caramba pra não ter que separar. Ele briga, mas não quer separar, né? E não é uma questão de dinheiro, é uma questão de sentimento mesmo. São sentimentos contraditórios, né? Às vezes a gente briga, xinga e diz que ama, mas o pobre é assim, né? Ele é simples.
na ignorância e no amor, ele é muito simples. O rico não. O rico às vezes não quer nem se separar, não é nem porque por conta de filho, não, é por conta dos bens mesmo. Vai ter que dividir tudo e não quer dividir. Aí prefere ficar ali, né? Observai os pássaros nos meses de inverno, quando o céu está sombrio e a terra coberta com um alvo manto de neves. Aconchegados uns aos outros à beira de um telhado, reaquecem-se mutuamente em silêncio. Ou seja, assim como os pássaros precisam uns dos outros para se aquecer em época de inverno, nós precisamos de pessoas. A necessidade os une. Voltam, porém, os dias belos, o sol resplandecente, a colheita é abundante, e então cada um trata de si, perseguem-se, guerreiam-se, despedaçam-se. Então, enquanto é frio, tá todo mundo junto. Na hora que esquenta, que tem comida em abundância, aí começa a brigar tudo de novo, né? Assim também a gente age, né? A gente às vezes usa as pessoas. Ah, eu tô carente, eu preciso de alguém. Aí pega uma pessoa e coloca dentro de casa, coloca na tua vida, porque tá carente. Agora eu já não tô mais carente, não tô precisando mais. Isso aqui eu sinto na alma, na alma. Isso aqui eu sinto dentro de mim forte demais. As pessoas que se aproximaram de mim, de verdade, estavam desestabilizadas, estavam desequilibradas. E eu fui lá e juntei cada pecinha, montei o quebra-cabeça para elas. E quando estava tudo bem, eu tomei um tchau, né? Mas ninguém passa por isso à toa. É isso que eu tô falando para vocês. Eu vim no caminho de Itaquaquecetuba até aqui na minha casa pensando, por que que é sempre igual? Por que que os relacionamentos para mim eles acabam sendo lições repetitivas? Pessoas que vêm com problemas que a gente está vendo que dá para resolver, mas elas não querem resolver. Aí elas se dão o máximo pra gente no início. A gente acredita que tá esquentando, né? Que tá bom, que nem o passarinho no inverno. Aí daqui a pouco já tá bom, não quero mais. Ah, não gosto de dar beijo o dia inteiro. Ah, eu não aguento, é só você. A gente tem que ver gente, a gente tem que sair para ver gente, porque você eu já vejo o dia inteiro. Eu escutei essas coisas no último relacionamento. E dói, dói. Porque no começo você é tudo o que eu queria. E qual relacionamento não começa dessa forma? Todos começam assim. Qualquer pessoa que eu pegar para conversar hoje e falar assim, eu gostaria de namorar com você, o cara vai me dar o mundo. Só que depois esse mundo desaba. Porque ele vai se esquentar e depois ele vai falar, não, agora eu já tô quentinho, tá tudo certo. A coberta a gente usa ela enquanto a gente sente frio. Já repararam nisso, né? Depois você joga a coberta de lado lá e dorme sem ela. Depois que você tá quente, você não precisa mais dela. Então o ser humano usa o outro, né? E isso tá ligado ao degrau que tá esse espírito. Qual é o grau de evolução desse espírito? Ele não consegue entender o que é amor de verdade. Por enquanto ele só consegue entender o amor próprio, o egoísmo. Ah, enquanto tá me facilitando, tá me ajudando, eu tô aqui. Depois que não tiver mais fazendo nada aqui, eu não quero. Simples assim. Aí você acaba se tornando uma pessoa chata para aquela pessoa, uma pessoa exigente, né? Porque aí tudo aquilo que você mostrou lá no começo, você continua sendo. Mas a pessoa já não é mais aquilo que ela queria. O que ela queria, ela já teve. Então já era, acabou. É passageiro. Assim é o homem, dócil, afetuoso para os seus semelhantes nas ocasiões de necessidade. A posse dos bens materiais torna-o quase sempre esquecido e intratável. Então, se a pessoa começa a melhorar de vida, ela já começa a se tornar um nojinho, né? E isso aí tem de monte. Poucos conseguem manter a riqueza e a humildade junto. Uma condição modesta convirá melhor ao espírito que deseja progredir e conquistar as virtudes necessárias à sua ascensão moral. Então, a ascensão moral ela vai vir de pouquinho em pouquinho, em doses bem pequenas, né? Longe do turbilhão dos prazeres enganosos, julgará melhor a vida. Então, quando perguntam para mim, o que você gosta? Praia ou campo? Eu falo, eu prefiro campo. Ah, mas por quê? Todo mundo gosta de praia. Então, todo mundo gosta de praia, mas a Patrícia não é todo mundo. A Patrícia prefere campo, prefere sossego, prefere natureza.
A praia era para ser um lugar natureza, mas as pessoas construíram prédios em volta, as pessoas têm carros que passam em avenidas próximas à praia, constroem estabelecimentos comerciais, além daqueles que passam informalmente vendendo na praia. Outras pessoas vão para beber, outras vão para arrumar mulher, para arrumar homem. Então, as intenções das pessoas nas praias, infelizmente, não bate com a minha intenção. Então, eu não vou. Esse monte de turbilhão de prazeres enganosos, eu não caio. Eu já não caio mais. E isso é difícil para as pessoas entenderem. Porque, monótono, ficar lá no meio do mato, ficar num hotel fazenda, só vendo cavalo passar para lá e para cá. É, para descansar a mente. No plano espiritual, vocês acham que a gente descansa como? Dançando funk? Vocês acham que no plano espiritual, alguma vez mandaram pra gente alguma foto de mar e tal? Não, eles mandam de campo, de flores, de montanha, de lugares tranquilos. Até hoje, pelo menos, eu não peguei nenhuma obra literária que falasse de oceanos. Até agora, todas elas falam de rios, falam de água cristalina, de calmaria. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Tomará da matéria tudo o que é preciso para a conservação dos seus órgãos, mas evitará cair em hábitos perniciosos para não se tornar joguete de inumeráveis necessidades factícias que são os flagelos da humanidade. Será sóbrio e laborioso, contentando-se com pouco, preferindo acima de tudo os prazeres da inteligência e as alegrias do coração. Alguém aqui está falando que sexo é o prazer que dá alegria, que dá satisfação pra gente? Não. O prazer maior que um espírito pode ter é ligado à sua inteligência, é ligado ao seu coração. O maior prazer que a gente pode sentir. Então, a sexualidade que a gente tem aqui, o sexo que a gente tem no planeta Terra, ele é feito pra gente dar continuidade à vida. Mas as pessoas acabaram usando isso como uma prática também de satisfação pessoal, né? Tá errado? Não. Se você tem seu companheiro, sua companheira, você ama essa pessoa e tem prazer de estar junto com ela, gosta de ter ela com você pertinho, coladinho, é para ficar, lógico. Mas a gente tem que ter uma coisa na cabeça, que o prazer maior não pode ser o sexo. O prazer maior não está no corpo. Ele está na nossa inteligência. Ele está ligado à nossa emoção. Fala coração porque é ligado à nossa emoção. Então, para o espírito se elevar, ele tem que ter conhecimento, a inteligência, e ele tem que ter a bondade, ele tem que ter amor, né? E essa é a nossa procura. É desenvolver a nossa inteligência, desenvolver o nosso emocional, o nosso amor. É para isso que nós estamos encarnados. Aí tem gente que não, que leva muito a sério crescer e multiplicar-vos, né? Os 200 filhos que não dá conta de um. Ou então nem filho tem, mas também faz mau uso da mecânica do nosso corpo aí. Assim fortificado contra os assaltos da matéria, o homem prudente e inspirado pela luz da razão verá resplandecer seus destinos. Então, a gente tem que entender que matéria é um campo provisório. A gente está utilizando a matéria para desenvolver o campo que é o real, que é o espiritual, né? Por falta de ser falado essas coisas nas escolas, até mesmo nas religiões, a pessoa fica assim, ela tem que cuidar do corpo. Ela tem que ser bonita, ela tem que colocar botox, ela tem que colocar, como é que chama? O líquido lá, silicone. Ela tem que fazer um monte de coisa para ficar bela, né? A escola produz isso, as igrejas acabam reproduzindo isso também, as religiões, né? Tem religião que, se você não colocar um sapato de salto, uma saia e toda pomposa, você não entra, né? Então, essa questão de trabalhar a matéria tá errado, né? A gente aprende desde pequenininho, escovar dente, a questão da higiene, de limpar, de lavar, de cuidar, mas ninguém ensina desde pequeno a cuidar do espírito, que é o campo principal que nós temos. E para cuidar do espírito, a gente precisa cuidar primeiro da nossa inteligência e do nosso coração, que está ligado intimamente ao nosso espírito. Esclarecido sobre o alvo da vida e sobre o porquê das coisas, permanecerá firme, resignado na dor,
saberá aproveitar-se desta vida para sua depuração e seu adiantamento. Afrontará a provação com coragem, pois sabe que ela é salutar e que suas impressões servirão para espremer o fel que está em si. Se alguém o ridiculariza, se o tornam vítima da injustiça e da intriga, ele aprenderá a suportar pacientemente os seus males. Ao lembrar-se dos antepassados, Sócrates bebendo a cicuta, Jesus pregado na cruz, Joana d'Arc atirada à fogueira, consolar-se-á com o pensamento de que seres maiores, mais virtuosos, mais dignos sofreram e morreram pela humanidade. Bom, a gente vai se deparar com um monte de gente dando risada da nossa cara, porque a gente não gosta de praia, vai ter um monte de gente que vai dar risada porque você não vai num baile, porque você não vai na balada, porque você não bebe. Vai ter. Vai ter gente que vai rir de você até não querer mais, falar que você é ridículo, porque você não faz as coisas que o mundo tá te dando. Mas é melhor você fazer as coisas do mundo e não ganhar a sua elevação espiritual, ou você deixar tudo para lá e viver a sua vidinha mais humilde, mais simples, dentro do campo que você consegue controlar melhor as suas energias, que você está atento às tentações, que você não deixa elas passarem, que você está agindo de acordo com como Jesus pediu, com a caridade, com o amor verdadeiro. E lá no final das contas o seu espírito se progride mais um pouquinho, cresce mais um pouquinho. O que você prefere? Lógico que ninguém veio aqui a passeio. Tá na cara, gente. Nenhum de nós viemos ao mundo a passeio. Nós pudemos lá no fundo, lá atrás, ter feito um monte de coisa que, graças a Deus, a gente não lembra. Para que a gente pudesse agora caminhar. Esquece lá atrás e vamos caminhar. E se as coisas vêm, elas vêm num propósito que está ligado muitas vezes ao passado. Mas que a gente precisa resolver agora. Senão é mais uma malinha que a gente leva de novo para o plano espiritual. Chega lá e diz, caramba, você está me trazendo a mala da outra encarnação, você não resolveu essa, e ainda me traz mais uma mala dessa encarnação que você também não resolveu nada. E aí? Então, infelizmente, algumas coisas a gente vai ter que se sacrificar, né? Um amigo falou que pegou o trânsito para ir para a praia de 6 horas na rodovia. Isso é passeio? Porque todo mundo foi. Ele também foi. Qual é a graça disso tudo? Tenho certeza que chegaram lá morrendo de cansaço, né? Porque ficar trancado dentro do carro, com calor, com fome. Eu vou fazer tudo isso porque todo mundo faz. Não tem graça nenhuma, né? Então a gente vai se tornar pessoas mais virtuosas, sim, se a gente agir de acordo com o que Jesus queria. E o que ele queria não é estar em balada, não é estar em lugar onde tem bebida, droga, não é em lugar onde tem promiscuidade. Ele pede pra gente que a gente pode fazer tudo, que a gente é capaz de fazer tudo o que ele fazia e muito mais, mas dentro do propósito do bem, sempre dentro da caridade. Fora disso, é condenar ainda mais o nosso espírito. Enfim, após uma existência cheia de obras, quando soar a hora fatal, é com calma e sem pesar que receberá a morte que os mundanos revestem de um sinistro aparato, a morte, espantalho dos poderosos e sensuais, e que para o pensador austero é simplesmente a libertação, a hora da transformação, a porta que se abre para o império luminoso dos espíritos. Se eu não fosse espírita, se eu não acreditasse na vida após a morte, eu estaria xarope, porque eu já enterrei 3 pessoas que eu amo. Meu pai, minha mãe, meu marido. Mas para mim foi só um tchau. Daqui a pouco a gente está se vendo de novo. Eu tenho essa tranquilidade. Eu consigo ver a morte de uma forma tranquila, porque é uma passagem daqui para a volta para o mundo espiritual, que é o nosso mundo de verdade. Aqueles que não têm essa certeza se desesperam. Quando chega a hora da morte, né, já vai envelhecendo, já vai ficando doido já, né? Porque ruga daqui, ruga dali, aí começa a colocar um monte de coisa no corpo, querendo substituir, né, achando que vai ficar mais bonita pro resto da vida. Isso é ilusão, matéria é ilusão. Aí quando chega a morte, a família inteira quer se jogar dentro do buraco junto com o morto, porque não aprenderam a lidar com o que é real, o espírito. Esse vestíbulo das regiões ultraterrestres, ele o franqueará com serenidade, sua consciência desprendida das sombras materiais,
mostrar-se-á diante dele como um juiz representante de Deus e lhe perguntará: que fizeste da sua vida? Né? E ele responderá: lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça, dei a meus irmãos o exemplo da correção, da doçura, aliviei os que sofriam, consolei os que choravam. Contudo, que o Eterno me julgue, pois estou em suas mãos, né? Então, por tudo que a gente faça de bem, a gente ainda deixa-se julgado, porque a gente não sabe se o melhor nosso ainda é o melhor de Deus. Chegar lá no final, nós vamos ter que passar pela peneira para ver o que sobra aí, o que a gente consegue realmente levar de bom, né? Tem muita coisa que é estampa, né? Eu dei dinheiro para o pobre do farol, eu dei uma calça velha que eu não usava para uma mulher, eu dei um copo d'água para o cara que vende as coisas aqui na rua, mas dava para fazer mais? É isso que vão te perguntar, né? Se tudo aquilo que você fez, você acha que já tá bom, não tá não, pode fazer mais. É bem assim. Se você quer uma justiça branda para você, ela tem que ser movida através da caridade. Faça quanto mais você puder. Faça, porque vai ter o momento dessa justiça chegar, né? Você vai colher exatamente aquilo que plantou, nada mais, nada menos. Todos nós vamos ter que passar por essa peneira. E que seja leve, que a gente tenha consciência tranquila do dever bem cumprido, tá certo?